Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Então, vamos começar aqui mais um episódio maravilhoso. Hoje nós temos um convidado muito especial que a gente já foi entrevistada por ele, mas hoje a gente que vai entrevistar ele, né, Luísa? Isso, mas antes disso, vamos agradecer a vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer aqui. A Gra, que faz nosso cabelo, nossa maquiagem, deixa a gente bem bonitinha pra falar com vocês. E também a RR Martins Personalizados, que faz essa caneca maravilhosa e que pode ser sua também. Então, se você quiser adquirir, ter o IntegraCast na sua casa, pode chamar a gente que a gente leva uma pra você também. E vamos lá entrevistar essa pessoa que não deu uma chibatada na gente não, né? Ele tratou a gente com carinho, não foi? Vamos tratar ele com carinho. Vamos tratar ele com carinho hoje também. Então apresenta ele, Lua. Vamos lá. Gente, hoje a gente está aqui com o Guto do Microfone é Seu .podcast. Ele é apresentador de podcast. Ele é empresário. Ele é fonoaudiólogo. Ele é palestrante. Então, seja muito bem-vindo, Guto, ao IntegraCast. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, IntegraCast, por esse convite. Espero que eu não leve chibatadas aqui. Ele falou assim, gente, pode perguntar, quer polêmica? Pode ter polêmica. Pode então, deixar com a gente. Mas eu libero. Se tiver chibatada, que seja daquelas de leve. Mas estou aqui para poder hablar tudo. Então vamos embora. E eu quero saber de você, pra gente começar, você é um apresentador também de podcast como a gente já se identifica. E como começou esse projeto com podcast? Mas eu quero saber disso junto com a tua história, né? Lá de trás. Eu sei que o podcast talvez tenha sido uma consequência de toda uma vida, né? Então conta um pouquinho pra gente da tua história. Sim, é uma grande honra poder contar a minha história. Eu particularmente, eu gosto, porque antes de tudo, eu sempre fui muito resistente a querer falar sobre mim, mas não de querer falar sobre o Guto, que é porque é assim, porque é não sei o quê, mas é porque vivemos em um mundo polêmico e muitas pessoas pensam diferentes, não aceitam muitas coisas, então eu sempre fiquei meio receoso de começar a falar sobre mim para não falar de forma que atinja alguém, seja polêmico, mas eu falo para todo mundo. Eu amo falar sobre mim, porque, inclusive, né, não só o podcast, mas a palestra que eu estou começando a ministrar é justamente sobre isso, é sobre as pessoas me verem como eu sou e ver que um deficiente físico, ele não precisa, nem deve ser aquele coitadinho, sabe, que tem que tratar como uma porcelana, assim, não, entendeu? Somos diferentes fisicamente, né? Não tem como negar isso, né? De repente com a IA hoje em dia, né? Mas mas pelo vídeo vocês viram, né? De repente, mas então assim, gosto muito de contar isso, que é justamente para acabar com o mito da pessoa com deficiência. Inclusive, em 2006, enquanto eu estava na faculdade, uma professora me convidou para ministrar uma palestra do nada. Para ministrar uma palestra num mini congresso de fonoaudiologia que ela criou dentro de um congresso de odontologia. Guto, você topa? Acho que você é muito desenvolvido, aquela coisa toda, né? Todo mundo fala isso, você é muito desenvolvido, enfim, né? Eu faço desenrolado, né? Isso, tudo lá. Você topa? E eu, como sempre fui ousado para tudo, sempre como topei tudo na minha vida, vambora, entendeu? Não sabia nem como se montava um slide, palestra, mas vambora, sempre aceitei desafios. Ministrei e a partir daí eu falei assim, é muito bacana. E para vocês entenderem um pouco, né, para os seus espectadores também entenderem tudo isso que eu estou falando, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci doente, doente, né? Eu vivia muito em hospital.
Os meus pais basicamente não sabiam o que era morar em casa, porque morávamos mais no hospital do que na própria casa. E assim, os médicos custaram a entender o que eu tinha. Então, era exames, enfim, era aquele horror do início da minha vida mesmo, né? Até que, com 2 anos e pouquinho, quase completando 3 anos de idade, os médicos, eles deram um diagnóstico de que era uma hérnia que eu tinha, isso segundo relatos dos meus pais, ok? Que era uma hérnia, que custaram, né? Eu sou de 83, né? Já estou quase na bengalinha na mão. E na década de 80, né? Muita coisa era muito... não existia, né? Mas, enfim, a partir daí... nos mudamos de bairro para ficar mais próximo aos familiares. E depois que nos mudamos, assim, parecia que eu tinha nascido são, totalmente assim. O que eu passei, do nada, milagre divino, desapareceu e segui a minha vida. E daí eu fui, né, galgando, né, os passos da vida, que é entrar para uma escola. E eu entrei na escola, né, porque eu sempre tive esse movimento de pinça, né? Por gentileza, pode aproximar a caneca? Esse movimento de pinça, né, de pegar, aqui, por exemplo, é uma pinça pegando uma caneca, mas também tem um movimento de pinça mesmo, né, de pegar caneta, escrever e tudo mais. E muitas pessoas observando isso, inclusive minha mãe, orientaram a minha mãe a me colocar numa escola. E aí, claro que minha mãe, no início, ficou com aquela resistência, criou aquela resistência, né? Era 88, eu estava com 5 anos, né? Ainda na década de 80, onde existiam tabus e em cima de tabus, preconceito sobre preconceito. Mas minha mãe acabou procurando uma escola para que eu pudesse iniciar a minha vida escolar, ter uma educação escolar. Entrei, não me lembro a ordem, se era primeiro maternal, pré, mas enfim, na primeira série daquele... E aí, no primeiro dia, fiquei acho que 1 ou 2 dias nesta série, que eu não me lembro se era pré-maternal, mas 2 dias depois, se não me engano, a professora viu que eu já estava além daquela turma. E aí conversou com a minha mãe e no dia seguinte, ou na semana seguinte, eu já começaria numa série seguinte, né? Por conta desse meu desenvolvimento intelectual, de pinça e tudo mais. E aí eu fui seguindo. Nessa escolinha tinha um limite de série onde eles só iriam até o CA, que hoje nem sei se existe essa nomenclatura. Acho que era o primeiro nome. Na minha época era CA, já ia falar... era CA, e fomos mudar de escola, né? Precisei mudar de escola. Nessa mudança, fomos para 2 melhores colégios do bairro em que eu morava, né? E nessas 2 referências, fomos em um que na época batia de frente um com o outro, mas fomos num determinado. Quando chegou lá, a minha mãe, ela se deparou com uma grande frustração, onde no ato da matrícula, a secretária chegou a preencher a ficha, tudo direitinho, mas não me lembro por que motivo, ela foi até a direção, né, a sala da direção, dona da escola, né, diretora e dona da escola, para poder explicar que um aluno com uma deficiência física estava entrando, etc. e tal. E aí a secretária, né, voltou murchinha e tal, não sei o que, mas não me lembro o jeito que falou. Mas disse a minha mãe que a diretora alegou que não teria condições de ter um aluno nessas condições naquela escola, né?
E aí a minha mãe ficou arrasada, né? Qual mãe que não ficaria, Sim. né? Só que minha mãe sempre foi muito guerreira. No dia seguinte, a irmã dela, inclusive, com meu pai e outros também, falou assim, não, Rosane, se ele começou a vida escolar, então ele vai continuar os estudos deles. E então minha mãe foi nessa segunda escola, que hoje ela não existe mais, infelizmente, mas foi o Instituto Educacional Evangélico, né, de Austin, que é no bairro que eu morava. E lá eu fui muito bem recebido, né? Fui muito bem recebido, muito bem aceito. Minha mãe explicou o que aconteceu no outro. E na época a diretora e uma outra, não se lembra se é secretária, enfim, que estava lá, falaram que lá não tinha disso, né? Até porque, por serem evangélicos, então eles realmente abraçavam a todo mundo. E lá eu dei continuidade à minha vida escolar até eu me formar no segundo grau, que virou ensino médio, hoje eu não sei mais o que é, né? E para finalizar essa parte da minha vida escolar, nessa escola, minha mãe fez a matrícula regularmente, onde eu começaria na primeira série normal, que hoje deve ser o segundo ano, terceiro, enfim, e fui assistir a primeira aula na primeira série. E naquele tempo era comum, no primeiro dia de aula, a professora tomar a lição dos alunos. Para quem está assistindo, é jovem, não sabe o que é tomar lição. O professor botava a gente, né, ao lado da mesa dele e pedia para ler ou uma página inteira ou um trecho. Enfim, eu fiz isso tão bem, com tanta maestria, que no final da aula, a professora Girlaine, lembra o nome dela, inclusive? Ela pediu para conversar com a minha mãe e falou que lamentava profundamente que eu não poderia ser aluno dela. Porque se ela me mantivesse na primeira série, ela estaria atrasando a minha vida escolar. Então orientou a minha mãe a se dirigir à secretaria, explicar o que ela havia conversado. E no dia seguinte eu já comecei diretamente na segunda série, né? E aí fui lá primeira, segunda, terceira, me formei no ensino médio, entendeu? E acabei sendo referência, né? Referências lá. Bom, se vocês quiserem perguntar algo a sobre... gente está admirada aqui ouvindo sua história. Eu fiquei pensando o quanto que foi importante a sua mãe se posicionar com relação a isso, né? Porque você tinha falado que antes você não ia para a escola, muito por conta dessa limitação, e o quanto que a sua mãe perceber que isso era importante para você e que não tinha nenhuma relação, algo que uma limitação física com uma questão cognitiva. E o quanto você foi fantástico dentro dessa trajetória, né? Foi do CA que você pulou? Isso. Não. Do pré ou maternal, não lembro a ordem, né? De um para o outro. Então, pulou de um para o outro, e depois do primeiro para o segundo. E olha se ela não tivesse tido também essa sensibilidade, né? E você falou da época de 80, né? Então, 80 eu acho que a gente ainda tinha muito esse olhar, né? Para essas questões. E como foi importante ela conseguir se posicionar e falar assim, não, cara, meu filho vai estudar. Tá, ele não foi aceito nessa escola, mas a gente vai tentar em outra, porque ele vai. E como isso foi importante ao longo dessa tua trajetória. E eu acredito que para você também, né? De ver o como você era bom. E, inclusive, talvez até um bom comunicador. Já foi nascendo daí? Porque você falou que a professora tomava a lição e que você foi impecável ali falando. E você vem galgando muito dentro dessa parte da comunicação. Já nasceu daí esse foguinho? Ou foi em outros caminhos que você se encontrou? Acho que já veio daí, né? Acho que já nasceu daí já, porque eu sempre fui muito falante, né? Eu sou aquela pessoa que, se eu te conheço hoje, eu vou sentar, eu vou demorar a puxar assunto e tudo mais. Mas se eu abrir a boca... Acabou. Me corta. Me corta. Me corta, porque senão eu viro vou falar disparadeira, para não falar o outro nome, isso é censurado, né? Sair disparando aí sem falar. Então, assim, eu acredito que eu já tenha nascido com esse dom da comunicação, né? Porque
Eu costumo falar também sempre que eu sempre fui muito, hoje, adulto, maduro, eu enxergo dessa forma, como eu vou falar, que eu sempre fui muito bem resolvido, né? E por ser e ter sido sempre muito bem resolvido, eu sempre levei com muita leveza as coisas, né? Eu nunca... Tanto que se você... Nem sei se está na pauta de vocês me perguntarem sobre bullying e tudo mais, mas eu particularmente nunca vi o preconceito assim, comigo. Ah, Guto, mas você não estou dizendo que eu não sofri ou que eu não sofro preconceito. O que eu sempre digo é o seguinte: por eu ser muito bem resolvido, eu não enxergo as pessoas me olhando com preconceito. Sim. Na época da escola, e aí já no... O que depois passou a ser ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, quando eu comecei a sair sozinho, com os meus amigos, é muito engraçado, né? Eu não posso dizer o nome que... Eu vou contar a história e eu chego nessa parte. Quando eu saía eram eu, Camila e Jefferson, e que saímos. E, na verdade, era um grupo, né, que andava sempre juntos, era eu, Camila, Jefferson e Henrique, mas de sair junto. Ah, vamos pro shopping tomar sorvete naquela marca conhecida. Vamos embora, né? Era nós 3. Quando saímos na rua, as pessoas, quando passavam por mim, era automático, como hoje acontece muito, você passa e as pessoas... Virar a cabeça. Acompanhando. Essa minha amiga, ela olhava para a pessoa e falava brava. Eu não vou saber aqui por conta da minha mão, mas ela botava a mão dela aqui no pescoço, balançava. Tá olhando o quê? Ele tá com um pi na testa, entendeu? Eu falava assim, o que houve? Porque eu realmente, eu nunca observei. Por quê? Para mim, tanto que muitas pessoas que passam a conviver comigo sempre me falam que, Guto, hoje eu já não consigo olhar mais deficiência em você, porque eu convivo com você, então como você faz absolutamente tudo sozinho, que eu não vejo. Então, até ainda nessa questão de bullying, durante, né, o ensino fundamental, depois o ensino médio, eu hoje, se fosse nos dias de hoje, era um bullying que eu sofria, mas, gente, eu achava que tudo aquilo para mim era como se fosse assim, brincadeira. Sim. Então, eu entrava na brincadeira. Tanto que, por fim, os meninos que são os mais levados, né? Eles já faziam de propósito, sabendo que eu ia entrar na brincadeira. Sim. Então, já teve um dia que eu estava distraído, foram lá, puxaram, como é que é? Baixaram o meu short de propósito. Sim. E aí eu baixei, levantei, saí correndo também para poder brincar. Uhum. Só que, tipo assim, hoje em dia, se fosse nos dias de hoje... ou aquela criança, né, seria, porque fizeram isso comigo, não sei o quê. Aí no dia seguinte tá o pai lá, se bobear, tá lá com 38 na mão, não sei o quê, querendo ser do professor, do diretor, não sei o quê. Só que eu nunca levei dessa forma. Eu sempre levei realmente com muita leveza tudo, entendeu? Acho que, assim, Deus deve ter falado assim, meu filho, vai lá porque você precisa mostrar algumas coisas. Eu acredito nisso, né? Porque eu acredito muito em energias, de que nada é por acaso, tudo é um propósito. Quando falo isso, eu não falo sobre religião. Eu falo que realmente as coisas, nada acontece por acaso. Sim. O fato de eu estar aqui hoje não é por acaso. Entendeu? E aí, as coisas foram acontecendo, né? E terminei o ensino médio. E aí passei por uma época de vestibular, né? Só que aí depois veio o trabalho, enfim, né? E eu acho que tudo isso que você falou é muito a questão da mentalidade, né? Hoje a gente usa muito esse termo, né? Que quando a nossa mente, né,
Primeiro que eu acho que quando a gente é voltado pra gente mesmo, porque você era tão voltado pra você mesmo, pras suas coisas, pro que você tinha que fazer por você mesmo, então você não tinha tempo de ver o que os outros estavam olhando ou o que os outros estavam pensando. E também uma questão de mentalidade que, tipo, o que as pessoas pensam sobre você não vai mudar nada sobre a sua vida. Então é o que você pensa sobre você mesmo que importa. Então eu acho que essa tua mentalidade é um ensinamento tanto para as pessoas, né, que vivem, né, com uma deficiência, que tem, às vezes, essas dificuldades mentais também, né? E tanto também para quem não tem, talvez, uma deficiência física, mas sempre, às vezes, fica se preocupando muito. O que vão falar? O que vão pensar? Se eu fizer isso ou fazer aquilo. Mas a gente realmente entender que o que importa é o que a gente quer pra gente mesmo. Isso você não deixou de atingir, acredito que nenhuma das suas metas pessoais, né, de vida. Hoje você também é um empresário, né, além de comunicador. Por conta, a sua deficiência não te limitou de forma alguma, né? Então, é muito legal, assim, ver isso na tua história, né, na tua trajetória. Acredito que isso, a tua criação também contribuiu muito para isso, que tua mãe já era muito assim de tomar a frente, acho que você com certeza já trouxe isso dela também. E você também tem uma produtora, né, de bandas, explica melhor pra gente. É a Texas Carioca Produções Artísticas. Eu vou tentar resumir, porque quando eu conto uma história, tipo assim, são livros que se abrem. Eu falo que é as janelinhas do Windows. Isso, basicamente isso. Então, eu tenho a Texas Carioca Produções Artísticas, que hoje trabalhamos com gerenciamento de carreiras, venda de shows, assessoria de imprensa, marketing digital. E, além disso, nós temos também como produtos desta empresa, desta produtora, a banda Gladiadoras do Forró, né, que ela será lançada esse ano ainda, né? Temos, né, alguns anos já com preparação. Por quê? Porque como foi uma banda que foi criada, idealizada por nós, então nós não queríamos que fosse mais uma banda de forró nascendo no mercado para entrar no mundo musical. Então, por isso, né, que está diferente, exatamente, né? Tanto que escutamos muito, nossa, mas ainda é porque estamos criando algo diferente, né? Mas temos a banda Gladiadoras do Forró, tem o podcast, que é o Microfone é Seu Podcast. Estou vindo também como palestrante e temos também o Texas Carioca Festival, né, que é um festival criado por nós, que na verdade eu criei esses nomes todos, né? Texas Carioca, Texas não sei o quê, Gladiadoras, o microfone, tudo é ideia da minha cabeça mesmo. Texas é por quê? Então, já foi Texas? ainda irei. Texas, por que Texas Carioca? Não escondo de ninguém que eu sou de Nova Iguaçu. Hoje não moro mais em Nova Iguaçu, mas fui criado em Nova Iguaçu, no bairro chamado Austin. Que eu conheço também. Então, que longe. É longe. E que é o mesmo nome da capital do Texas. Né? Eu não sabia disso. Isso. E carioca, por quê? Apesar de muitos que me assistirão, né, vão falar assim, mas não é, não sei o quê, porque há uma rixa do povo que mora na capital com o povo da região metropolitana, né? Porque carioca é só... Mas quando a gente sai do Rio de Janeiro, o paulista, o paulistano, o mineiro, o pernambucano, não tá nem aí se você mora em Nova Iguaçu, em Copacabana ou em Campo Grande. Todo mundo é carioca, é do Rio de Janeiro, é carioca. Então eu fiz essa associação. E por que eu cheguei nesse nome? Eu estava, na época, né? Eu estava me desvencilhando do meu trabalho seletista. E aí eu iniciei revendendo produtos. E nessa revenda, eu inicialmente falei assim, eu sempre fui muito de criar, né? Porque eu não gosto de, tipo assim, vou trabalhar com revista, então tá, vou pegar, é o Guto que tá vendendo. Não, sempre quis alguma coisa diferente, sempre quis ser diferente. Aí eu adotei Gutos Consultoria. Aí até que chegou até que chegou um momento em que eu parei e falei assim, gente, se esse negócio cresce, imagina só,
eu colocando numa fachada Guts Consultoria, né? Aí falei assim, não, preciso criar um nome. E aí, um belo dia, quando nesse momento eu não estava morando mais lá em Nova Iguaçu, mas estava visitando o bairro, né? Porque eu tenho parente lá ainda. E aí eu descendo a passarela, né? Que é a do trem, né? Que o bairro é dividido pela linha do trem e tal. Descendo, aí eu vi uma loja embaixo que vendia produtos de cama, mesa e banho, escrito Texas, somente Texas, né? Aí eu, aquela luzinha, né? Plim! Aí eu, Texas Carioca. Aí o Texas, por causa dessa relação de Austin ser a capital do Texas, mesmo bairro também, e Carioca pelo que eu acabei de falar. Né, que se você está fora do Rio, está em outro estado, o povo não quer saber se você é da capital, se você é da Baixada Fluminense, não quer saber, quer saber que é do Rio de Janeiro, então é carioca. Sim. E daí surgiu o Texas Carioca, entendeu? E é muito interessante que eu posso continuar falando assim? Me corta, por favor, tá? É porque a gente deixa sempre o convidado bem à vontade. Né? Mas me avisa, por favor, do tempo, que senão eu vou embora. E aí eu como eu comecei com a revenda de revista, né, de algumas marcas grandiosas aí no mercado, né, de perfumaria e cosmético, até que chegou um momento em que eu e o Jobson, que hoje é o meu sócio, também na empresa, decidimos começar a mudar um pouco isso. Né? Por quê? Acreditem, tenham o seu próprio negócio, mas não desmereça quem venda revista, porque dá dinheiro também. Sim. Eu fazia o meu lucrinho ali. Tá? Só que tipo assim, a porcentagem não era legal e tudo mais, e a gente começou a querer algo mais com a nossa marca, mais com a nossa cara, entendeu? E a partir daí eu comecei a deixar de revender esses produtos para vir já com a marca própria, né? Tem até alguns diferencial, mas eu vou pular porque senão eu vou me estender e o parênteses só vai abrindo. Na hora de fechar, minha filha... Então, assim, iniciamos a investir na nossa própria marca, né? Na Texas Carioca e nos produtos Texas Carioca. E então começamos a trabalhar com vestuário, né? E aí fomos atrás de fornecedores que fabricassem a nossa marca, tipo bordado, né? Tipo assim, esses bordados que a gente vê aqui. Sim, enfim, empresas de confecção que personalizassem para empresas, que é o private label, conhecido assim, né? Empresa que presta serviços para a sua marca. E aí começamos nesse desenvolvimento, encontramos os fornecedores, né, inclusive até no meio de cosmético também, e começamos a investir. Quando iniciamos os investimentos e tudo mais, veio a pandemia. E aí a pandemia, não preciso dar detalhe, primeiro que é uma coisa ruim, triste, chata pra caramba. E aí, enfim, né, aquela coisa toda... Esperei como todo mundo esperou o tempo, até que final de 2020 para 2021, a marca que neste ano já estava com 4 anos de existência, né? Eu criei em 2016, aí começamos a pensar o seguinte, poxa, a gente naquela incerteza do que vai, do que não vai, quando que vai ter vacina, quando que vai liberar aquela coisa toda, vamos continuar trabalhando de alguma forma o marketing, né, da marca. E aí o Jobson, né, que sempre foi muito fã de uma banda de Recife, quando já em 2021 ele fez contato com o dono do escritório dessa banda, né, com o dono da banda, para a gente poder fazer uma reunião, para fechar uma parceria. Fomos a Recife, fechamos a parceria. E essa parceria, né, seria como foi para patrocínio de figurino para essas bandas, né?
que, né, uma delas, né, tem a Companhia do Calypso e uma delas é a Forró Anjo Azul, que inclusive, Débora, se você me assistir, um beijo enorme. Débora é a né, vocalista da Anjo Azul, que se tornou uma amigaça nossa. E aí, começaram a divulgar a nossa marca. Acreditem que artistas que começaram a nos procurar, né, sobre como é que a gente trabalhava e tudo mais. Eu falei assim, por que não? Né? E a partir daí que começou que foi criado o segmento de produção artística. E aí foram camadas e camadas e camadas, mas né, eu gosto sempre de contar detalhadamente, né, para que as pessoas possam entender, inclusive aquelas pessoas, né, que estão aí pensando se vale a pena, se não vale a pena. Sempre vale a pena você lutar, você investir em alguma coisa, independente se vai investir muito, se vai investir pouco, tem que começar, né? E a partir disso, depois veio primeiro a banda Gladiadoras do Forró, aí veio o festival, que nós criamos o festival para poder lançar a banda, e acabou que o negócio foi tão bom, dá um trabalho montar um festival. Eu imagino, nossa. Que vocês não têm noção. Mas é uma coisa tão prazerosa que optamos por dar continuidade através de edições. Inclusive, esse ano, há possibilidade de ter a segunda edição do Texas Carioca Festival. E, no final do ano passado, foi quando, dezembro mais especificamente, que surge novembro, dezembro, surgiu a ideia do podcast O Microfone é Seu. Gente, quantas aventuras, né? Você já... Você é um empreendedor de verdade. Tu vai sem medo, né? E, assim, na verdade, a gente vê que tudo tem uma relação, né? Mas eu acho que tudo isso vem muito de estar com a mente aberta, né? A enxergar as possibilidades. Vocês enxergaram a possibilidade de dar um figurino pessoal do forró, que aí virou produção e agora é um podcast, né? Tipo, são empresas diferentes, separadas, acredito, mas que todas têm uma conexão, né? Pô, isso é bem legal. Me deu até mais ideia pro meu negócio aqui também. Eu vou até pensando mais. Vamos conversar sobre. E Guto, eu achei muito, muito legal essas questões que você trouxe. E eu acho que justamente por isso, pelo que a Carol falou, né? Da gente conseguir enxergar as oportunidades e não paralisar diante delas. Porque eu vejo que você é uma pessoa muito assim, né? Não sei se eu tô errada, mas pelo que você já trouxe, você é uma pessoa muito assim. E isso aqui, bora, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Sem medo. E assim, banda de forró, vamos fazer um festival, vamos vender revista e vamos fazer um podcast. E, cara, como isso é bom, porque eu acho que a gente vai experimentando também, se permitindo experimentar o que a gente gosta, né? Sim. E aí a gente vai abrindo esse leque e depois a gente vai fechando esse leque, né? E eu percebo que você está fazendo esse movimento também, de fechar um pouco esse leque e voltando mais para essa parte da comunicação, né? Tendo agora o podcast, que é incrível. Gente, a gente vai botar o nosso episódio aqui também, que foi maravilhoso. Verdade, vamos botar o link. Estar com o Guto lá. E Guto, assim, o que você falaria para alguém que talvez estivesse começando? Um Guto lá de 1980 e alguma coisa. Alguma coisa. O que você falaria, assim, para essa pessoa? Qual o recado de inspiração, de ânimo que você daria? Eu acho que você tem ido muito por essa linha também, né? De falar, de motivar outras pessoas. Então, se você pudesse dar um recado, qual seria? Olha ali para nossa câmera do recado, que a gente é muito chique. Então, o recado que eu dou são alguns, e dentre eles se você tem um sonho, estude-o, comece a colocar coloque no rascunho e coloque-o em prática. Não tenha medo. E detalhe, o principal detalhe, no meio do caminho haverão, o que eu vou falar é muito clichê, mas eu vou falar por experiência própria. No meio do caminho, haverão muitas pessoas. Aliás, o que mais haverão são pessoas colocando areia no seu sonho, no seu plano, querendo que você desista de alguma forma. Não importa. Mas não tem uma receitinha de como vão fazer, mas vão fazer. E eu falo isso que é justamente para você
não desistir, não dar ouvidos a pessoas negativas, a pessoas que só querem te colocar para trás. Muito pelo contrário, seja além do que você quer, seja além do que as pessoas não querem. Vou dar um exemplo da revista aqui. Eu quero começar a vender produto de revista. Virão pessoas para falar, isso não dá dinheiro. Para quê? Nossa, você vai vender revista querendo te desmerecer. Leve isso como uma força para você seguir, enfrentar os desafios, porque pessoas negativas, obstáculos, qualquer que seja, serão desafios para provar a sua fé, provar da sua capacidade, enfim, são provações que virão no caminho. Então, o recado que eu deixo aqui é para você jamais desistir daquilo que você quer. No momento não tem um e algo, você acha que não tem nada aí dentro de você. Sempre tem. E o recado é: nunca desista dos seus sonhos. Se você que está me assistindo é PCD, seja físico, intelectual, não importa, você é capaz e eu hoje estou aqui para poder contar isso. Então, meninas, é isso. Ai, muito obrigada. Maravilhoso. Ó, a gente quer deixar um presentinho para você. Obrigado. É uma caneca aqui do IntegraCast. Para quando estiver tomando aquele cafezinho, tomando um chazinho, você lembrar da gente. Não, eu amei e eu te falo uma coisa para vocês. Eu amo canecas. Amo. Que bom. Amo. Olha aqui, gente, olha. Arrasou. IntegraCast. Amo canecas. E Guto, obrigada por ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. E, gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. A gente vai botar o canal do Guto aqui também para vocês irem lá e seguirem o Guto, tá? Tanto nas redes sociais quanto no canal do YouTube. E vem estar com a gente. A gente posta os nossos cortes lá no nosso canal do Instagram, no TikTok também. E, gente, estamos no Spotify. Então, eu não gosto do YouTube. A gente tá no Spotify. Não tem problema. Não tem problema. Vai lá assistir os nossos episódios, tá bom? Foi um prazer te receber. Guto, muito obrigada pela sua participação. E estamos juntos. Em breve, quem sabe, em novos projetos. Não é? Eu agradeço imensamente o convite e sempre que quiserem, é só chamar. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oi. Oi?